E aí, moçada do primeiro ano, beleza? Vamos lá para o vídeo 3 de Geografia? Então, a gente vai fazer o vídeo 3, as questões é de 9 a 12, beleza? Então, vamos ver aqui. Vocês estão observando que desde que nós entramos no quarto bimestre, o nosso conteúdo tem sido meio ambiente, a causa ambiental, destruição, crises ambientais, o crescimento desordenado da cidade versus, né, a problematização ambiental e assim por diante. Então vamos lá. Ambientalistas no Brasil, uma visão crítica. Esse aqui é uma reportagem, certo? Este post foi escrito em janeiro de 2017 e atualizado em 2020, então tá novo, né? Não foi escrito nessa época de grande polarização em que ambientalistas são acusados de forma genérica de serem pragas vivendo às custas do dinheiro público. Ele foi escrito depois de mais de 10 anos de investigação no mar e zona costeira. Nesse período, aprendi mais sobre a questão ambiental, as unidades de conservação, os conflitos, as leis de ocupação de uso do solo, etc. Quem está falando isso é o repórter. Desculpa, gente, é o repórter que fez toda essa reportagem. A ideia foi propor uma crítica construtiva, provocar reflexão sobre algumas posturas que observei durante estes anos, acredito que são atuais até hoje. Os ambientalistas não são piores nem melhores que os outros grupos humanos, são iguais, como tal, têm virtudes e defeitos. Esse texto procura mostrar algumas das fragilidades do que se envolve com a causa. Que causa? A causa ambiental no Brasil, certo? Ambientalistas, uma análise crítica e o compromisso ético de nossa geração. Nossa geração tem um compromisso ético com a questão porque nossos hábitos de consumo são insustentáveis, ou seja, nós somos consumistas demais. Não há quem duvide. E por este motivo que você ouve tanto falar em sustentabilidade, consumo responsável e outras expressões parecidas numa discussão que permeia toda a sociedade. A gente fala de reciclagem, a gente fala de o mínimo é mais, né? E assim por diante. Anos 70, início do movimento ambientalista moderno. Vamos recordar que o Concerto das Nações concorda que nossos hábitos são insustentáveis. Não foi por outro motivo que, em 1972, ao final da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, na Suécia, o marco do ambientalismo moderno, sua declaração final, disse o seguinte: chegamos a um ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. No mesmo ano, né, que esse parágrafo 6º lá ressaltou isso, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, criou seu Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, com um objetivo definido, bem definido. Qual que é? Promover a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável. Então, isso foi lá em 1972, né? Qual foi a resposta brasileira ao desafio da ONU? É certo que antes da Conferência de Estocolmo, na Suécia, né, já existia a preocupação de governos e ONGs com relação às questões do meio ambiente. No Brasil, foi criado o Estatuto da Terra em 1964, o Código Florestal em 1965, a Lei da Pesca em 67 e o Estatuto de Proteção à Fauna em 67 também. Todas foram ações do governo que precederam a Conferência de Estocolmo. Outro marco definitivo foi a ação de Paulo Nogueira Neto ao convencer o presidente Médici a criar a Secretaria Especial do Meio Ambiente, na época SEMA, né, ligada ao Ministério do Interior, em 1973, à frente da qual permaneceu até 1985, e onde conseguiu introduzir a legislação e os órgãos administrativos da área ambiental no país. Foi o germe do Ministério do Meio Ambiente criado em 1992. Então, esse aqui foi bem antes. E através de todas essas ações, em 1992 surgiu aí, né, o Ministério do Meio Ambiente.
que foi a ação da sociedade civil? Pelo lado civil não foi diferente. Entre muitas outras, a União Protetora do Ambiente Natural, UPAM, foi fundada em 1955 por Henrique Hessler, no Rio Grande do Sul, e a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, FBCN, no Rio de Janeiro, é de 1958. Mas o marco foi este encontro considerado a primeira atitude mundial para preservar o meio ambiente. A resposta foi célere. Além de várias ONGs internacionais abrirem filiais no Brasil, como Greenpeace, a WWF, Conservation International, outras brasileiras foram criadas. Entre elas, e essas aqui é importante que vocês tenham em mente aí para quem vai fazer vestibular daqui a uns tempos. SOS Mata Atlântica em 86, Amigos da Terra, Amazônia Brasileira em 89, Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável em 92, Instituto Socioambiental, o ISA, em 94, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, em 99, e o Instituto Acatu, em 2001, e outras, né? Este Instituto Acatu aqui, vez ou outra, aparece o nome dele na televisão, né? Fazendo alguma coisa, alguma ação. 1980, anos 80, né, década de 80, meio ambiente bombando. Quem viveu sente saudades, havia mobilização geral, o público reagia, a grande imprensa dava destaque, a conscientização crescia. Os ambientalistas inspiravam-se uns nos outros. Mas houve um erro pelo qual pagamos até hoje. O mundo esqueceu-se do mar e do litoral. 100% das ONGs e do público lembraram-se de proteger só a área continental. E isso aqui é verdade, né? Uma visão crítica dos ambientalistas e algumas consequências do movimento de então. Pelo menos nossos biomas mais importantes ganharam visibilidade. A Mata Atlântica e sua incrível biodiversidade subiu ao topo das preocupações. Até então, quase só se falava na Amazônia. O Cerrado também ganhou destaque. O mesmo aconteceu com o Pampa, o Pantanal e a Caatinga. A grande imprensa se engajou na luta. Entre os jornais, vale lembrar o saudoso Jornal da Tarde, que deu imensa contribuição, especialmente, mas não apenas, para a questão da Mata Atlântica. Governos foram pressionados a reagir e reagiram. A Serra do Mar e sua capa de Mata Atlântica foi tombada em São Paulo por Franco Montoro. O gesto foi repetido pelo colega José Richa, no Paraná. A pressão pelo fim do desmatamento da Amazônia ganhou força extraordinária. O Pantanal virou coqueluche. Aos poucos, pessoas passaram a visitar nossos biomas. Havia idealismo no ar. Ou seja, foi apresentando tudo que tinha de lindo, de bonito, de problema nesses biomas, e as pessoas então começaram a conhecer. E para você preservar, você tem que conhecer, né? E aí, então, essa época aí foi o grande período para isso. Desculpa, gente, hoje eu tô muito, muito cansada. Década de 90 até o fim do século passado. O que diz aqui? Empresas passam a se preocupar com seus processos e, em função do engajamento da opinião pública, algumas fazem doações que deram ainda mais fôlego às ONGs. O Brasil, país com a maior biodiversidade do planeta, vira manchete pela Rio 92. E os brasileiros passam a saber mais sobre as questões do meio ambiente. A conferência da ONU realizada no Rio ganha a mídia nacional e internacional. Essa aqui foi uma conferência muito importante, essa da Rio 92, né? Porque dela surgiu a Agenda 21, que é uma também das lápides aí do que a gente tange ao meio ambiente. São Paulo deu novo exemplo ao adotar o Tietê, até então totalmente ignorado. Sem querer, tive um papel destacado nessa ação. Na época ainda não havia o egoísmo e o comodismo como se vê hoje. O engajamento da sociedade foi total. População, veículos de comunicação, ONGs e governos. Foi tão forte que dura até hoje, mais de 25 anos depois.
E ainda outros tantos serão precisos se quisermos mesmo um Tietê limpo e saudável. Esse Tietê aqui, né? O mar e a zona costeira começa a ganhar reconhecimento. O Tietê aqui é aquele grande veio hídrico que passa no meio de São Paulo e é muito, muito poluído. Até hoje não conseguiram fazer com que fique limpo. A virada do século. Entramos no século XXI, a tecnologia domina nossas vidas, o mundo fica pequeno e a população mundial cresce enquanto os recursos naturais diminuem. O mar e a zona costeira entram timidamente na mídia. Novas ONGs são criadas no exterior, muitas ainda antes da virada, desta vez para cuidar exclusivamente do mar, do maior e mais importante ecossistema do planeta. Outras ONGs que até então só cuidavam do meio ambiente continental passam a ter ações e campanhas para o mar. A participação do Mar Sem Fim. No Brasil, mais uma vez, este site teve participação importante. Sua criação, os documentários na TV, as denúncias sobre o esquecimento, artigos e palestras despertam opinião pública. Duas ONGs nos chamaram, pediram nosso material que foi cedido e criaram ações para o mar e zona costeira, SOS Mata Atlântica e Greenpeace Brasil. É certo que havia outras poucas já atuando em favor do mar, mas fomos os primeiros na mídia a chamar a atenção para o descaso em relação ao espaço marítimo. Em 2010, começa uma guerra desnecessária entre dois segmentos da sociedade, ambientalistas e ruralistas, ou o segmento do agronegócio aqui no lugar de ruralistas, né? O radicalismo dos dois lados, perdeu o Brasil, ambos são fundamentais e complementares. A visão crítica do século XXI. As ONGs que até então tiveram um papel fundamental e os ambientalistas mostram as caras. O Brasil vive sua pior crise financeira e moral. O PT é desmascarado, falta dinheiro até para serviços mais comezinhos. Ambientalistas passam a se preocupar com seus salários, algumas ONGs deixam de lado o meio ambiente e trabalham para não perderem seus patrocínios. A ladra louca é retirada do poder. É consenso que o governo de Dilma, chamada de ladra louca, né, foi o pior também para a questão ambiental, até o advento Ricardo Salles, pura perda de tempo e início do sucateamento do que restava do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, do IBAMA. Isso aqui foi tudo na época do governo do PT. Aí o Temer, né, que entra no lugar da Dilma. Temer assume em meio à pior crise política da história. Os partidos estão na berlinda por práticas patrimonialistas desmascaradas pela Lava Jato. O clima é tenso, ninguém sabe se o governo termina, ninguém sabe se o país quebra ou consegue se levantar. O desemprego bate recorde com mais de 12 milhões de desempregados. A sociedade reage, apoia a Lava Jato, coloca o Brasil em primeiro lugar. Zequinha Sarney e o karma do sobrenome. Zequinha Sarney assume o Ministério do Meio Ambiente, parente do José Sarney, né? Apesar do sobrenome, ele tem um passado limpo na área. Foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, que é chamado de FHC, é considerado por ambientalistas de renome, notadamente os de São Paulo, Rio de Janeiro e os da região sul, o melhor ministro do meio ambiente que o país já teve. Zequinha torna Alcatrazes uma unidade de conservação depois de 20 anos de luta e toma outras medidas há anos esperadas pelos ambientalistas. Com elas, cria inimizades no meio político. Ele desagrada o baixo clero e os ruralistas radicais. Os radicais do chamado grupo ruralista pedem a cabeça do ministro. Mais adiante, ainda no governo Temer, este site, que é esse que a gente citou antes, né? Inicia um movimento para mais proteção ao mar territorial brasileiro. Houve engajamento de várias ONGs ambientalistas e pessoal da academia. Esse da academia aqui é da academia, são pessoas estudiosas, né? Não demorou e saltamos de 1,5% de mar protegido para cerca de 25%. Temer foi o primeiro presidente a olhar para o mar. O panelaço a favor de Zequinha Sarney. Ambientalistas que ainda militam pela causa organizam a reação contra as ameaças ao então ministro Zequinha Sarney.
é combinado um panelaço nas redes sociais. Dia e hora são marcados de diversos grupos, ONGs e pessoas que atuam no meio convocados. Ambientalistas, uma visão crítica. E o panelaço, né, que não aconteceu por omissão. O que aconteceu no dia que foi marcado? Nada, ou quase nada, já que a omissão serviu para separar o joio do trigo, mostrando quem é quem. Mesmo aqueles que apoiaram a escolha de Sarney Filho publicamente deram para trás. Professora, a gente está falando de meio ambiente, a senhora vem com essa reportagem grande, né? E as questões. Então, aí a gente vai colocar aqui, vai chegar no governo de Bolsonaro, né? Em outubro de 2018, em plena campanha eleitoral, publicamos o post Ministério do Meio Ambiente ameaçado por asneiras de Bolsonaro. ONGs emudecidos e ambientalistas calados. No parágrafo de abertura escrevemos: tudo tem limites. Desde o início das eleições temos sido brindados com todo tipo de demagogia, propostas estapafúrdias e desejos mal explicados de candidatos. Um dos líderes neste torneio de baixarias é o candidato maioral nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro. Aí aqui ele estava, né, na campanha. Uma de suas propostas mais disparatadas é transformar o Ministério do Meio Ambiente num apêndice do Ministério da Agricultura. A proposta não é apenas uma parvoíce, é vil, ou seja, é mal. Se o Ministério da Agricultura, se ele é um apêndice, quem é que vai mandar? O Ministério da Agricultura, que é onde aí, é lógico que nós precisamos de produção para que toda a população se alimente. Porém, se ele for somente um apêndice, só lá uma coisinha que não tem importância, quem vai comandar é o Ministério da Agricultura. E aí já viu o que vai acontecer com todos os biomas, né? Mais uma vez reiteramos, pode até ser alguma ONG ou ambientalista tenha publicado algo a respeito da sandice do candidato, mas se o fizeram, não vimos. E deu no que deu aí, e ele foi eleito, né? E nós temos aqui, essas UCs são as unidades de conservação à mosca, né? E vocês vão ler depois, para a gente poder chegar aqui nas questões 9 a 12. A 9 diz: se considerarmos que existe uma relação direta entre a crise ambiental que o planeta enfrenta atualmente e a lógica da acumulação capitalista, qual das afirmações abaixo não justifica essa afirmação? Bom, nós vamos para a letra D. As proposições relativas à determinação de um elemento da sociedade por outro, como, por exemplo, a crise ambiental decorrente da forma como se dá a exploração econômica, não devem ser seriamente consideradas, pois há uma infinidade de outras causas não econômicas para a crise ambiental. E isso aí, ela não justifica, né? Aquele texto todo é para falar onde começa essa problemática ou quando toma pé essa problemática no Brasil da questão ambiental. A linhagem dos primeiros críticos ambientalistas brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro, que é sobre esse texto todo que a gente vinha falando aí. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Descrevendo a posição dos críticos ambientalistas brasileiros do século XVIII e XIX, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como o quê para eles? Uma ferramenta essencial para o avanço da nação, né? Questão 11. O crescimento precipitado das cidades, em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da segunda metade do século XX, produziu um espaço urbano cada vez mais fragmentado. Por que fragmentado? Porque nós temos dentro de todas as cidades aquele espaço que vai do mais rico até o mais pobre de todos, assim, e isso é chamado de espaço fragmentado, caracterizado pelas desigualdades e a segregação espacial. Subemprego, que são aqueles empregos que não têm carteira assinada, né? Submoradia, violência urbana e graves problemas ambientais. É correto afirmar o que sobre os problemas socioambientais nos espaços urbanos e industriais,
que os resíduos domésticos e industriais aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de transporte, poluição da água e do solo, bem como os conflitos sociais, são grandes desafios das cidades na atualidade, ok? E o último, Seattle, chefe indígena americano, em seu famoso discurso, discorre a respeito dos sentimentos e dos cuidados que o homem branco deveria ter para com a terra, a semelhança com os índios, ao se assenhorear das novas regiões, e ao final diz: nunca esqueças como era a terra quando dela tomaste posse. Conserva-a para os teus filhos e ama como Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos: o nosso Deus é o mesmo Deus. Nem mesmo o homem branco pode evitar nosso destino comum. Esse discurso adaptado, publicado na revista e lá em Oslo em 74, nunca esteve tão atual. O homem, procurando tornar sua vida mais confortável, vem destruindo e contaminando tudo ao seu redor, sem se preocupar com os efeitos desastrosos posteriores. Esses efeitos podem ser causados pelo quê? Pela liberação desenfreada de gases estufa, pela destruição da camada de ozônio, pelo uso descontrolado de agrotóxicos e inseticidas, pelo desmatamento e queimadas. Quais desses aqui contribuem para o agravamento da destruição? Todos, né? Então tá aí, meus queridos, esse é o nosso vídeo 3, tá? Questão 9 a 12.